Diz assim, Êxodo capítulo 3: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Moisés, ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Amém? Pode tomar os vossos assentos, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Curve a vossa cabeça, não desmerecendo a oração do pastor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus está aqui, Senhor, a tua igreja, Senhor, a tua noiva, Pai. Deus, eu quero neste momento, Senhor, vaziar de mim, Pai, para que o Senhor possa me encher, meu Deus querido. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, preparar o coração da tua igreja, Senhor, para receber, Senhor, a semente, ó Pai amado. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu te peço que o Senhor possa me usar, Senhor, como uma flecha nas tuas mãos, Pai. Senhor, que eu não venha acrescentar, Senhor, palavra alguma, Senhor, somente a tua palavra, Senhor. Deus me usa, Senhor, para falar, Senhor, aos corações da tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus queridos irmãos, o texto no qual nós acabamos de fazer menção é o segundo livro do Pentateuco, o segundo livro da Bíblia, a Torá, que tem por escrito Moisés. Todos nós conhecemos a história do libertador, do líder Moisés. Moisés, desde a sua infância, se nós olharmos a história de Moisés, vamos ver que desde o nascimento de Moisés, Deus sempre teve uma obra na vida de Moisés. A Bíblia vai dizer que quando Jacó desce com a sua família, cerca de 70 pessoas desce para o Egito. Inclusive José, que era filho da promessa também, filho de Jacó, já estava morando no Egito. A Bíblia vai dizer que desde o princípio o Senhor fez uma promessa na vida de Abraão, que através da vida de Abraão, através da sua família, cresceria uma grande nação. É a promessa que Deus fez sobre um dos patriarcas. E a Bíblia vai dizer que o povo hebreu desce para o Egito, assim como eu disse, cerca de 70 pessoas. Só que a geração de Jacó, a geração de José, todos se foram. E agora vai entrar uma nova geração da sua descendência. E a Bíblia vai dizer que levanta um outro reinado no Egito, Faraó, que ele acaba esquecendo da história de José. A Bíblia vai dizer que ele não se lembrava mais de José, o ex-governador, aquele que se foi e deixou um legado. Só que a história vai dizer que o povo de Israel, eles começam a crescer, eles começam a se frutificar na terra do Egito, ao ponto que Faraó, quando olha, vê o povo de Israel crescendo muito, ao ponto de ele olhar e causar-lhe um grande temor. Faraó vai dizer no seu coração: o povo de Israel está crescendo muito, o povo de Israel está se fortalecendo no meio de nós. Precisamos parar, porque a qualquer momento o povo de Israel pode se unir com um de nossos inimigos, até mesmo vir contra nós. Só que agora o rei Faraó, ele vai tomar algumas decisões na sua vida. Todos nós conhecemos a história de Moisés. Só que antes de tudo, Faraó vai chamar duas parteiras hebreias. E o interessante é que antes dele chamar as parteiras hebreias, a Bíblia vai dizer que ele dá uma ordem para que um dos seus chefes começasse a oprimir o povo de Israel.
O povo de Israel agora estava se tornando escravo cada vez mais. O povo de Israel estava trabalhando, fabricando tijolos, estava trabalhando, crescendo, fortificando a cidade do Egito. E o povo de Israel estava passando anos e após anos, até mesmo esqueceu da promessa que um dia Deus fez através dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. O povo de Israel já não lembrava mais da promessa do Senhor, e estava sendo escravo. Quanto mais o povo crescia, quanto mais o povo se fortalecia, mais Faraó dava ordem para que oprimisse o povo de Deus. Só que observa uma coisa: o povo de Israel já estava em uma fase de costume. O povo de Israel estava sendo escravizado e já estava acostumando com aquela situação. E eu aprendo algumas lições, até mesmo neste versículo, que tem pessoas que vai passando de ano e após ano dentro da igreja, e ela chega numa fase até mesmo de costume da sua vida. Muitas das vezes vem prova, vem situações difíceis, passa ano e após ano, e ela vê que nada acontece, e ela entra numa fase de costume, até mesmo não acreditando mais nas promessas de Deus. Quantas pessoas já parou, ou até mesmo já não sonha mais, porque diz assim no seu coração: Senhor, eu já não acredito mais, eu já estou acostumado, eu nasci para sofrer. Assim como o povo de Israel. O povo de Israel já olhou para Deus e já não quis saber mais de nada, porque eles pensavam no seu coração que iria viver aquela situação de escravo por resto da vida, mesmo sabendo que o ambiente que Deus preparou para que eles chegassem é a terra da promessa, é a terra de Canaã, é a terra que manasse leite e mel. E não é diferente nas nossas vidas. Há muitos anos atrás, até mesmo quando nós levantamos as nossas mãos e aceitamos a Jesus Cristo, todos nós estamos debaixo de uma promessa. A sua família está debaixo de uma promessa, a tua vida está debaixo de uma promessa. Deus, Ele sempre vai preparar um ambiente para que eu e você chegue no ambiente que Ele preparou. Mas muitas das vezes se acostumamos com diversas situações na nossa vida e acabamos de deixar acreditar na promessa que Deus fez um dia, amém? E é por isso que vai passando anos e após anos, e você não sonha mais, você não acredita mais. O pastor faz campanha de cura, de milagre, vem e recebe a bênção, só que você já não sonha mais. Então não adianta você entrar, fazer campanha, buscar, sendo que você não acredita mais nas promessas de Deus. Mesmo que tudo esteja difícil na sua vida, mas é necessário nós acreditarmos na promessa do Senhor para que nós possamos alcançar o ambiente que Deus preparou, amém? E o povo de Israel já não acreditava mais. E a Bíblia vai dizer que agora Faraó, ele vai tentar parar, Faraó vai tentar exterminar a nação de Israel. Só que ele chama duas parteiras e ele dá uma ordem para as duas parteiras hebreias. É o seguinte, a ordem é essa: quando as hebreias engravidar para gerar, este é o decreto que dou para vós. Se nascer menina, deixa que vive. Só que se nascer homem, essa é a ordem do rei: eu quero que mate todos, não deixa viver nenhum menino. Porque eu fico imaginando, pastor, porque ele permite que as mulheres vivam. Porque muitas mulheres daquela época, elas se tornariam escravas. Ela era como se fosse uma ferramenta, ou até mesmo se o rei quisesse tomasse para a concubina. É por isso que ele deu ordem para que deixasse as mulheres, porque mulher não tem poder algum.
Mulher é considerado como um vaso frágil. Então, se deixa viver a mulher, o rei poderia fazer o que ele quisesse com as mulheres. Só que ele temeu e ele quis matar os projetos de Deus. Só que vai passando em anos e nada acontece. A Zebreia não deu ouvido naquilo que o rei Faraó determinou. Ela não quis cumprir o decreto do rei, porque a Bíblia vai dizer que o temor do Senhor veio sobre elas. E pelo temor vindo sobre a vida das hebreias, o Senhor restituiu, o Senhor deu famílias para hebreias. Só que Faraó, ele vê que aquele decreto não estava funcionando. Ele percebeu que as parteiras não estavam acatando a ordem dele. E aí ele chama as parteiras novamente. E tem um diálogo com ela e diz assim: por que vocês não estão matando os meninos? E as parteiras hebreias vão responder para o rei dizendo assim: é porque as mulheres hebreias, elas não é como as egípcias. Antes de nós chegar para fazer o parto, elas já deram a luz. Resumindo, são muito espertos. Agora Faraó, ele vai fazer um novo decreto. Ele vai dizer para os seus oficiais passar diante da congregação de Israel e exterminar todos os meninos, até mesmo jogar dentro do rio Nilo. E o interessante é que observa como que é a lei da semeadura. Aquilo que planta, colhe. Ele mata os meninos, mas observa também nas 10 pragas. Quando o anjo da morte desce e mata todos os primogênitos de Faraó. Observa que aquilo que ele matou, aqueles projetos, agora ele colhe lá nas 10 pragas, mas não é sobre isso que eu quero pregar. E a Bíblia vai dizer que uma mulher da linhagem de Levi, o nome dessa mulher se chamava Joquebede, e o seu marido Arão, homens, casal que temia o Senhor. E a Bíblia vai dizer que agora ela gera um menino em meio ao decreto do rei. E quando ela gera este menino, o menino é bonito, é formoso, e ela tem um plano no seu coração, porque ela está olhando a cidade, ela está olhando a tenda da congregação, o povo hebreu, até mesmo vizinha, amigas, algumas perderam seus filhos. O povo de Israel está chorando, as mães estão se lamentando porque perdeu seu filho. Só que ela tem um plano de esconder o menino, e este plano só durou apenas cerca de 3 meses. O menino estava crescendo, já não lhe dava mais para parar o choro do menino. O menino agora já estava ficando esperto. Eu fico imaginando Moisés, que ainda não tinha um nome, porque Moisés só foi dado pela filha de Faraó, agoniado, escondido, cerca de 1 mês, 2 meses, já não dava mais para segurar, para guardar o menino. Então ela vai ter uma ideia. A Bíblia vai dizer que ela constrói uma arca com a flor chamada o betume, os juncos. O que é juncos? Era uma planta que tinha à beira do rio Nilo, que especificamente fica no Egito. É uma planta comprida, e essa planta ela é muito resistente. É por isso que Joquebede, ela vai arrancar alguma dessas plantas, desses capim, e vai formar uma arca. E ela vai pegar alguns betumes, ou seja, barros, e vai betumar aquela arca. E quando ela prepara aquela arca, a Bíblia vai dizer que ela não consegue mais esconder o menino. Coloca o menino dentro da arca e coloca entre os juncos, na beira do rio. E todos nós conhecemos a história. Eu preciso tomar tempo para chegar no versículo onde eu li. Todos nós conhecemos a história de Moisés.
aonde a filha de Faraó encontra o menino. Ela coloca a sua mãe para cuidar do menino até que o menino cresce, o menino volta para o palácio. Só que o interessante, eu preciso tomar tempo porque as horas já estão indo, que Moisés, ele fica no palácio 40 anos se preparando na cultura do palácio. No palácio, Moisés aprende a ler e escrever. No palácio, Moisés aprende a lidar com ferramentas, com armas. Ele se torna um soldado. Moisés está aprendendo os ofícios do rei. E todos nós conhecemos a história quando um egípcio vai ferir um da sua família, um da sua linhagem hebreia. E Moisés agora ele olha e vê o egípcio maltratando alguém da onde que ele nasceu, o povo hebreu. E ele decide naquele momento matar o egípcio. Esconde o egípcio na areia. Só que aquilo que Moisés cometeu, o homicídio, chega aos ouvidos de Faraó. Faraó agora maquina no seu coração para matar Moisés. Moisés não tem destino nenhum. A Bíblia vai dizer que agora Moisés foge para Midian. Quando Moisés foge para o deserto de Midian, a Bíblia vai dizer que Moisés está no poço, aonde que as filhas de Jetro vai tirar água para apacentar o rebanho de seu pai. E ali ela se depara com Moisés. Moisés, ele tira a água do poço, dá ao seu rebanho de Jetro, ainda não conhecendo Jetro, porque os pastores queriam intimidá-los, as filhas de Jetro. E a Bíblia vai dizer que Jetro manda chamar Moisés, e ele dá uma das suas filhas por nome de Zípora para casar com Moisés. Agora Moisés ele vai constituir família. Moisés está agora longe da sua família. E o interessante é que agora eu preciso chegar neste versículo. A Bíblia vai dizer que vai passando agora 40 anos. Observa aqui 3 fases na vida de Moisés. Moisés passa 40 anos no palácio, aprendendo a cultura de Faraó. Ali Moisés aprendeu a ler, como eu disse, escrever. Aprendeu da cultura. Só que agora Moisés vai passar 40 anos também sendo pastor de ovelhas. E quando a Bíblia vai dizer que agora Moisés vai para o ocidente, Moisés sai agora com o rebanho do seu sogro Jetro. Moisés agora vai para o deserto, para a cidade de Midian. E quando ele vai para o ocidente, a Bíblia vai dizer que ele chegou no monte chamado Horebe, conhecido como Monte Sinai. O Monte Horebe é conhecido como Monte de Deus. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que Moisés, quando ele chega no monte, ele vai se deparar com algo sobrenatural. Eu fico imaginando Moisés ainda, ele não conheceu a Deus, ele não tinha ouvido a voz de Deus. Possa ser que Moisés tinha aceitado a Jesus Cristo, porque o sacerdote Jetro era um homem temente a Deus. Então eu acredito que Moisés aceitou a Jesus Cristo na casa de Jetro. Só que ainda Moisés não ouviu a voz de Deus. E o interessante, observa aqui, que quando Moisés chega em Horebe, no monte de Deus, ele vai se deparar agora com algo sobrenatural. O que ele vê, irmão Alain? A Bíblia vai dizer que quando Moisés chega no monte, ele vê uma sarça pegando fogo. O que é uma sarça, irmão Alain? É uma espécie de árvore espinhosa. E quando ele vê esta sarça pegando fogo, até o momento, pastor,
ele acha que é algo normal. Porque no calor do deserto, durante o dia, a mais ou menos 60, 70, 80 graus, era comum uma sarça pegar fogo. Só que algo chamou a atenção de Moisés. A sarça pega fogo, só que a sarça não se consumia. E a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor aparece no meio de uma sarça. Quando os irmãos vê no Antigo Testamento a palavra anjo do Senhor, isso aqui é uma forma de teofania. O que é teofania? É quando o próprio Deus desce. Quem está dentro da sarça é o próprio Deus. Só que agora quando ele olha, esse negócio está estranho. A sarça está pegando fogo. E eu já estou olhando há algum tempo. Mas a sarça não se consome. E a Bíblia vai dizer que quando Moisés se vira para ver aquele mistério, os irmãos estão entendendo? Dá uma glória a Deus. Quando Moisés se vira para ver aquele mistério, a Bíblia vai dizer que Deus agora vai ter um diálogo com Moisés. Deus agora vai chamar Moisés. Moisés, Moisés. E aí de repente Moisés, ele olha e vê Deus chamando o nome dele. A primeira coisa que Moisés fez, eu fico imaginando Moisés se assustando e dizendo: eis-me aqui, Senhor. Aí lá vai o Senhor. Quando Moisés vai colocar os pés, vai se aproximar diante de Deus. Aí Deus fala para Moisés: ei Moisés, espera aí. Primeiro você tira a sandália dos seus pés. Porque o lugar que tu está, ou aonde você pisa, é terra santa. Ô irmão, eu não quero aqui desconstruir muitas mensagens de pregadores, que alguns dizem que porque Deus mandou Moisés tirar as sandálias de seus pés, porque era uma sandália egípcia. Cada um interpreta de um jeito. Só que eu achei no livro, e eu vou abrir já já, para resumir. Alguns acreditam que Deus disse para Moisés: tira a sandália dos seus pés, porque a sandália ainda faz parte do seu passado. Mas eu não acredito nessa linha, porque Deus não vai deixar de chamar um homem por causa de uma sandália. Deus, ele quer saber do coração. Olha o que a Bíblia vai dizer no livro de Ruth. Eu encontrei a resposta. Porque Deus mandou Moisés tirar a sandália dos seus pés. Depois os irmãos procuram na sua casa, para nós tomarmos tempo. O livro de Ruth, capítulo 4, versículo 7. Este era outrora o costume em Israel. Quanto resgate e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado ou a sandália e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Irmão, se você quiser comprar alguma casa, algum carro, o que se faz? Você vai no cartório, conhece firma, registra, e ali a confirmação de aquilo é seu. Só que no tempo de Israel não tinha cartório. Então como fazia, irmão Alain?
Quando a mulher casava e seu marido morresse e deixasse alguns bens para ela, alguém da sua família tinha que tomar essa mulher os seus bens do marido que deixou. Quando o marido morresse, algum parente mais próximo tinha por obrigação de tomar a mulher, assumir a família e os bens. Mas como era a confirmação? O homem ia lá, pegava a sandália do marido que morreu e colocava nos seus pés. Era ele firmando uma aliança. Então, quando se trocava as sandálias, era ali confirmando, era dando a palavra, era dando a certeza, era uma confirmação ou uma aliança. Até mesmo quando alguém queria vender parte do seu terreno ou da sua terra, eles chamavam um comprador, e ali eles trocavam as sandálias. E quando era trocada as sandálias, estava confirmando. Era um olhando para o outro e dizendo assim: é o compromisso da minha palavra. Eu estou selando esta palavra. Aí o texto me grita no meu ouvido: é por isso que Deus pede para Moisés tirar a sandália. Eu vou melhorar aqui para você dar glória. É Deus dizendo para Moisés: Moisés, para eu revelar as coisas do céu, primeiro você tira a sandália. Ou seja, primeiro você tenha compromisso comigo. Oh glória, eu já quero profetizar para a tua vida nesta noite. Eu sei que hoje a campanha mas só que Deus está gritando no meu ouvido e dizendo: para eu liberar as coisas do céu para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, primeiro você deixa a sandália e afirma um compromisso comigo. Não tem como viver o sobrenatural de Deus sem ter aliança com Deus. É isso que Deus está dizendo para Moisés: Moisés, eu tenho algo sobrenatural para revelar para ti. Eu tenho algo que ninguém tem para revelar para ti. Só que primeiro afirma a aliança comigo, assume o compromisso comigo. E a Bíblia vai dizer que Moisés tira a sandália dos teus pés, arabaia séria. E quando Moisés tira as sandálias dos pés, Moisés está dizendo para Deus: eu assumo o compromisso com o Senhor. Eu assumo, eu quero fazer aliança contigo. Enquanto Moisés assume o compromisso, aí Deus vai revelar o sobrenatural sobre a vida de Moisés. E eu tenho uma palavra para ti nesta noite. Hoje é noite de reatamento de aliança. Eu fiz todo esse rodeio para chegar neste versículo, para liberar esta palavra para você. Eu sei que foi mês de congresso, eu sei, mas hoje é noite de compromisso. Hoje é noite de você olhar para o céu e dizer: Senhor, eu quero reatar a aliança contigo, porque Deus está dizendo para ti: enquanto você assume o compromisso comigo, eu cuido da tua casa. Enquanto você assume o compromisso comigo, eu tenho projeto para tua família. Enquanto você assume o compromisso comigo, eu tenho promessa sobre a tua casa, eu tenho promessa para a tua vida. Mas primeiro deixa a sandália do Egito, deixa os costumes de lado, deixa o adultério, deixa o pecado. Hoje é noite de reatamento de aliança. Deus está dizendo: é noite de compromisso, é noite de afirmar aliança comigo, porque eu tenho projeto para tua casa, tenho projeto para tua família. Este ano o diabo não te para, este ano o inferno não te para, porque Deus está dizendo: enquanto o ministério Ágape afirma aliança comigo, eu tenho promessa para tua casa, eu tenho promessa para tua família. Mas deixa os costumes de lado e
palavra é dura, mas precisa ser dita. Eu não acredito no evangelho que é tudo fácil. Porque se você olhar para a luz da Bíblia, Deus ele só cumpre as promessas dele com quem tem aliança, com quem tem compromisso. Se coloque de pé. Eu preciso dizer isso. É por isso que muitas pessoas estão deixando de viver aquilo que Deus tem para a tua casa, aquilo que Deus tem para a tua família. Só que observa que Moisés, houve uma preparação. Só que depois de 80 anos, Deus vai chamar Moisés no meio de uma sarça. E tem pessoas que não querem se preparar. Precisamos estar preparados. As armaduras de Efésio. É por isso que o inimigo está bombardeando algumas famílias. Feche os teus olhos. É por isso que o inimigo está maltratando o pastor, escravizando alguns lares. Eu não sei aonde que foi o rompimento da aliança. Eu não sei qual é o nível de fidelidade que você está com Deus. Eu não saí lá de Mauá para julgar a igreja, não. Só que a palavra precisa ser pregada. Só que a palavra precisa ser ministrada. Porque se continuar com a sandália do Egito, não vai viver o sobrenatural de Deus. Alabaracebe da candarácia. O que é viver com a sandália do Egito? Não adianta chegar na igreja, no culto de mocidade, no congresso. É isso que eu não aceito. Mas quando chega em casa, coloca a música circular. Eu vou falar, Jesus. Não adianta chegar no culto como este, mas quando chegar em casa você amaldiçoar a sua família. Não adianta chegar no culto como este, mas chegar em casa você falar: ah não, essa música não tem palavrão, não é pecado não, só uma musiquinha. Está vivendo com a sandália do Egito. Está deixando de viver o sobrenatural. Eu não acredito neste evangelho de facilidade. Porque quando eu olho a luz da Bíblia, eu vou ver os profetas, os patriarcas, todos eles passaram por lutas, por situações difíceis. Só que todos eles que estavam debaixo de uma promessa, você vai ver que a promessa se cumpriu. José só sentou na cadeira de governador porque ele manteve o compromisso com Deus. Alabaracebe da candarás. Se Daniel não tivesse o compromisso com Deus, os leões tinham devorado ele na cova dos leões. Alabaracube da candarácia. Hoje é noite de decisão. Hoje é noite de reatamento de aliança. É noite de deixar as sandálias do Egito e voltar para o monte de Deus. Alabaracebe da candarácia. Aonde é o Monte Horebe? Será que é lá dentro da sua casa? Há quanto tempo você não entra no Monte Horebe? Há quanto tempo você não fala com Deus? Enquanto isso, o inimigo está acorrentando muitas pessoas dentro da igreja. Enquanto isso, o inimigo está acorrentando. Muitas pessoas estão deixando de viver promessa de Deus. Mas Deus está dizendo para ti nesta noite: eu só quero um compromisso. Eu só quero reatamento de aliança. Ô pastor, porque eu vim trazer uma palavra profética lá de Mauá. Isso aqui é só para quem acredita. Quem não acredita nem levanta a mão. Mas quem acredita levanta duas mãos. As duas que eu vou profetizar. Este ano
que eu revelo o sobrenatural. Entra no monte que eu tenho coisas maiores. Entra no monte que Canaã te espera. Entra no monte que a promessa te espera. Deus está dizendo: é no monte, é no monte, é no monte que eu tenho promessa. É no monte que eu falo contigo. É no monte que eu revelo o sobrenatural. Alabaracebe da candarácia. Ulamonte. É no monte. Deus está dizendo: é no monte. Venha viver promessa. Venha viver o sobrenatural. É no monte de Deus. Eu não sei aonde que você parou, mas Deus está dizendo: volta para o monte, porque eu tenho coisas maiores para tua casa, para tua família. Só quem acredita levanta a mão e dá aplauso ao Senhor. Canaã te espera, a terra da promessa te espera, mas entra no compromisso com Deus nesta noite. Assim eu agradeço a oportunidade, amém? Deus abençoe, pastor.